Então, boa noite, vamos chegando. É uma alegria ter vocês aqui. Época de Páscoa, não é? Está chegando aí a Páscoa, todo mundo fala nisso, muita gente com dúvidas e questionamentos, e a live de hoje é exatamente sobre isso, mitos e verdades a respeito da Páscoa. Meu plano é apresentar 6 mitos a respeito da Páscoa e 6 verdades a respeito dela, para que você possa fazer o balanço aí e entender exatamente o que é que a Páscoa deveria significar para nós. Tá bom? É isso aí. Muito bem-vindos, vocês que estão chegando. Você que está assistindo e não conhece a comunidade Vivendo as Escrituras, é só escrever aí nos comentários comunidade e a nossa equipe vai estar com vocês. Na verdade, à frente da nossa equipe está o Guilherme Reis, que é o competente faz tudo para que isso aqui aconteça, não é? E se não fosse o trabalho dele, aliás, é interessante, né? Um tem o dom da palavra e o outro tem o dom da tecnologia. E se completam, né? No mundo moderno, um precisa do outro e assim por diante. Isso significa que qualquer aqui não é somente pastor, professor, teólogo que pode servir a Deus, missionário que está fazendo a obra de Deus. Alguém que foi vocacionado nessa área de tecnologia, ah, como advogado, como médico, como dona de casa, como motorista de Uber, tudo, se for uma profissão digna e legítima, é para a honra e para a glória de Deus, tá bom? Muito bem-vindos, então, mais uma vez, você que está aqui nos assistindo pelo Vivendo as Escrituras, e vamos lá, começar a nossa live de hoje, 6 mitos sobre a Páscoa. A Páscoa é uma das festas judaicas e talvez seja a mais popular, não é? Tem outras como Tabernáculo, Pentecoste, dos Pães Ázimos, que está ligado à Páscoa, e assim por diante. Mas a Páscoa, sem dúvida, ela é a mais conhecida e a mais comemorada entre a cristandade, exatamente porque foi numa dessas festas da Páscoa em Jerusalém que o Senhor Jesus, na semana da Páscoa, em Jerusalém, que o Senhor Jesus celebrou a ceia com seus discípulos, foi traído, foi preso, julgado, condenado, crucificado, morto e sepultado, ressuscitando triunfantemente no terceiro dia pela manhã. Que bênção, né? Louvado seja Deus pela história da redenção, pela história da redenção. Nós vamos, então, começar aqui falando 6 mitos a respeito da Páscoa. Bom, primeiro, a crença de que o coelho da Páscoa tem origem bíblica é equivocada, pois esse símbolo surgiu séculos depois em contextos culturais europeus ligados à fertilidade e à primavera. Você acredita que tem gente? Você acredita, Guilherme Reis, você que está me escutando aí, você está aí na técnica, né? Você acredita que tem gente que acha que o coelhinho da Páscoa é alguma coisa que está na Bíblia, né? Tem gente que acha que é bíblico isso aí. Pois é, gente, é um desconhecimento muito grande, né? É um desconhecimento muito grande do que acontece. O coelhinho não tem nada a ver com a Páscoa, biblicamente falando, né? Que é uma festa dos judeus. E nunca fez parte no Antigo Testamento, não tem nada absolutamente a respeito disso aí. Não tem nada a respeito disso aí. O que aconteceu foi que, com o passar do tempo, à medida que o cristianismo avançava nos países pagãos, a igreja deixou-se influenciar pelas práticas sincretistas. E entre as práticas pagãs estava o culto aos deuses da fertilidade. E então um símbolo da fertilidade era a lebre. Os coelhos se multiplicam rapidamente, são extremamente fecundos, não é? E então essa rapidez com que eles proliferam, a fecundidade da lebre, acabou fazendo com que ela se associasse com a festa da Páscoa, a festa da Páscoa. Tinha inclusive deuses, né, relacionados com esses cultos e também que eram celebrados, a maior parte das vezes, na própria primavera, né, que é período assim, melhor período do ano, né, flores e frutos, montanhas e mares, né, tudo, me lembrando aqui do hino, né,
Então, acabou se fazendo a conexão do coelhinho com a festa da Páscoa. Então, é um acréscimo pagão, não tem nada a ver. Hoje em dia é simplesmente cultura, não tem nada de cristianismo, não tem nada de Bíblia nisso aí, tá? Então, esse é o primeiro mito, que o coelho da Páscoa tem fundamento na Escritura, na palavra de Deus. Agora, um outro mito também, né, e semelhante a esse, é que tem gente também que pensa que os ovos de Páscoa possuem um significado cristão e, na verdade, não encontra base nas escrituras, é somente um costume cultural posterior associado à ideia da vida nova. A ideia é mais ou menos essa, não é? Na Páscoa nós celebramos não somente a morte, mas também a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa vida nova, esse ressurgimento dele, acabou sendo ilustrado pelo ovo, não é? O ovo de onde sai uma nova vida. E aí juntou tudo, né? Coelho e ovo e Páscoa, que fala de ressurreição, e você tem então no final uma outra coisa que não é a Páscoa dos judeus, com certeza, né? Não tem nada a ver com a Páscoa, aquela Páscoa celebrada pelos judeus, particularmente no período do Antigo Testamento e lá em Jerusalém, na época que Jesus esteve ali. Então, para vocês que estão chegando agora, né, muito bem-vindos, alunos da nossa, ou membros da nossa comunidade Vivendo as Escrituras, que estão chegando. A live de hoje é sobre mitos, 6 mitos sobre a Páscoa. Já falei do primeiro e do segundo, coelho e ovo, né? E 6 verdades a respeito da Páscoa. E vocês que são aqui da comunidade vão ter a oportunidade de tirar dúvidas logo ao final. E aqui recebendo vocês com muito carinho, né, com muita alegria de vê-los aqui. Muito bem. Então, o que acontece? Como é que coelho e ovo foi parar na Páscoa, que era celebrada pelos cristãos durante a Idade Média? É exatamente porque na Idade Média a igreja ela se enfraqueceu pela entrada nela de ideias pagãs oriundas das nações que estavam debaixo do Império Romano. Até o século IV, todo cidadão romano, a partir do século IV, todo cidadão romano era automaticamente cristão por decreto do imperador Constantino. Então, muita gente entrou na igreja sem conversão. E, como resultado, trouxeram suas convicções, trouxeram suas religiões e mesclaram com as práticas cristãs. É claro, houve, durante esse período, muita gente dentro da Igreja Católica, bispos e padres que se puseram contra, reclamaram disso aí, disseram que estava absolutamente errado, mas a massa prevaleceu, né? A massa prevaleceu e isso aí acabou virando prática não do catolicismo, aqui eu quero deixar claro, não é? O catolicismo oficial, ele não aceita esse negócio de coelho, de ovo, também não aceita, né? Mas existe o catolicismo popular, né? Existe a prática cristã popular. E como o cristianismo influenciou o mundo ocidental, né? Influenciou esse mundo em que nós vivemos, acabou havendo essa separação dessa prática da Páscoa da religiosa e da cultural. Então, hoje é basicamente uma festa cultural, né? Não tem qualquer sentido religioso, né? Absolutamente mais nenhum. É comercial, inclusive. Né? Comercial, inclusive. Então, é nesse contexto que surge o coelho e o coelho e ovo. Aqui tem a pergunta do Douglas. Pastor, podemos dizer que essa pergunta está aqui, você não está vendo, você que está no Instagram, mas está aparecendo aqui para mim na tela do Vivendo as Escrituras, onde o nosso pessoal não somente vai poder ter resposta às suas perguntas, mas como pode perguntar online. Né? Pastor, podemos dizer que isso acabou se tornando uma idolatria, pois todos lembram do ovo de Páscoa e quase nada da morte de Cristo e sua ressurreição? A pergunta do Douglas Silva. Claro, Douglas, exatamente. Né? Acabou se tornando uma deturpação da verdade bíblica a respeito da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Ninguém lembra, fala em Páscoa, o pessoal pensa logo em festa, chocolate. Primeiro era ovo, agora é ovo de chocolate, agora é ovo recheado, né? E, enfim, uma série de outras coisas e práticas comerciais que não tem nada a ver
com aquilo que a Páscoa simbolizava, né? Apontava, que era a ressurreição de Cristo, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Deixe-me ir agora para um terceiro mito, né? E aqui o mito é o seguinte, é que a quaresma ela é uma prática bíblica e que todo cristão deveria guardar a quaresma. Bom, o que é a quaresma? Com certeza tem muitos evangelhos. Se você não veio da tradição católica, se você não veio do catolicismo romano, você não vai saber o que é. A quaresma é aquele período de aproximadamente 40 dias que é observado no catolicismo como preparação para a Páscoa. Então, o católico ele é orientado a 40 dias da Páscoa, ou seja, já faz aí umas 2 semanas ou mais que o católico praticante ele vem usando esses 40 dias que antecipam a Páscoa para práticas como jejum, oração, penitência, e isso em memória daqueles 40 dias de Jesus Cristo lá no deserto. Agora, então, é um mito que isso é alguma coisa bíblica. É um mito. É uma lenda. Isso aí está errado. Isso aí não está na palavra de Deus. Se você não sabia, das 95 teses de Martinho Lutero, as 5 primeiras tinham a ver exatamente com essa questão da penitência, da confissão de pecados. E ele estava pensando mais era no confessionário católico, não é? E ele começa dizendo que penitência, que é o que se faz na quaresma e depois de você se confessar ao padre, penitência não é um ato, mas é um estado de vida. Então, não é alguma coisa que você faz em determinados dias do ano, como na quaresma, não é? Ou quarta-feira de cinzas. Não. A penitência é alguma coisa que você faz todo dia, você vive num estado de penitência. O cristão verdadeiro, ele vive quebrantado pelos seus pecados, humilde diante de Deus pela consciência da sua natureza pecaminosa. Então, quaresma não tem nada a ver, nada a ver. Agora, se você quiser, né, 40 dias antes da Páscoa, resolver jejuar, buscar Deus em oração e confessar seus pecados, fique à vontade, desde que você não pense que é só nessa época do ano que você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida você tem que estar confessando seus pecados a Deus, se humilhando, eventualmente jejuando, não só na quaresma, não só na quarta-feira de cinzas, mas todos os dias do ano, né? Todos os dias que você sentir que você realmente precisa. Então, não é meio de graça. A Igreja Católica coloca como sendo alguma coisa quase que mandatória, né, para o católico. A Igreja Católica gosta disso, dessas festas, coisas que não têm o menor calendário litúrgico, né, coisas que podem até ser úteis, mas não tem fundamento bíblico e, portanto, não deveria levar cativo a consciência das pessoas a práticas que não têm estabelecimento na Escritura Sagrada, não é? Que foi exatamente o ponto dos reformadores, não é? Sola Escritura, ou seja, somente a Bíblia. O que não puder ser provado pela Bíblia não deveria ser parte da prática, da ideia, da doutrina da igreja. Muito bem, 3 mitos, né? Começamos com o coelho, depois para os ovos de Páscoa, agora a quaresma, né? Que também é um mito de que isso é alguma coisa exigida por Deus. Agora, o quarto mito, não comer carne na Páscoa, como se isso fosse alguma coisa importante, né? Tem gente que fica assim, puxa vida, eu comi carne na Páscoa, estou em pecado, né? Estou em pecado, então não come carne na Páscoa, porque diz que isso aí foi Deus que mandou, vai comer um peixinho e assim por diante. Não comer carne na Páscoa é mito, é superstição, não tem qualquer fundamento bíblico. Aliás, na Páscoa, o que é que se comia? A carne de um cordeiro que era morto, assado no forno, e a família comia juntamente com ervas amargas e o pão ázimo, ou seja, não tem absolutamente nenhum fundamento na Escritura Sagrada. Eu vou falar mais sobre isso aí, tá?
mas aqui estou dando uma paradinha para dar um abraço na Valéria Moraes, que é membro há 2 anos e 7 meses da comunidade Vivendo as Escrituras e já participou várias vezes do nosso fórum exclusivo. Muito bem-vinda, Valéria. É uma alegria muito grande ter você aqui. Obrigado pelo apoio, né? O apoio durante os 2 anos e 7 meses da comunidade. E também Sônia Ferreira, que é membro há 11 meses do Vivendo as Escrituras. Ela está aqui participando dessa live no link exclusivo que só os membros da comunidade podem ter. E se você quiser conhecer um pouco da comunidade Vivendo as Escrituras, é só você comentar aí comunidade aí nos comentários e o nosso time vai ao seu encontro para explicar o que é e como você pode fazer parte dela. Voltando, né, já disse 6 mitos. Eu comecei falando do mito do coelho. Né? O mito do coelho é um mito que isso é bíblico. Segundo, é um mito que ovo de Páscoa é bíblico. Terceiro, é um mito que a prática da quaresma também é bíblico. E também é mito a ideia de que na Páscoa não se pode comer carne porque é um mandamento bíblico. Isso não procede. Essa prática nunca foi ordenada por Cristo, nem pelos seus apóstolos. E é claro, né, quem quiser seguir só a Bíblia não vai deixar de comer carne na Páscoa, porque não tem nenhuma recomendação proibindo isso. Mas o católico, ele seguia pelo que diz a cúria católica, pelo que diz a liderança católica. E a liderança católica vem com essas ideias, não a partir da Bíblia, mas da tradição, da prática supersticiosa do catolicismo popular, que acaba virando, de alguma maneira, parte intrínseca da celebração da Páscoa por parte do católico, né? Muito embora não tenha fundamento bíblico. É isso que dá não ter a Bíblia como única regra de fé e prática. Então, esse é o quarto mito, né? É o quarto mito de que na Páscoa a gente não deve comer carne. E tem um quinto mito, né? Um mito, uma ideia errada, uma crença errada a respeito da Páscoa, é de que a Páscoa é um dia santo, né? Pensando particularmente aqui na sexta-feira, né? A Páscoa é um dia santo obrigatório para os cristãos. É um dia santo obrigatório. Tem gente que pensa que Páscoa é um dia santo, né? Isso aí é mito. Isso é mito porque contraria o ensino bíblico de que nós não devemos nos submeter mais a calendários litúrgicos e às festas de Israel, não é? As festas de Israel. A Páscoa era uma festa dos judeus. E havia não só a Páscoa, mas outras festas. E essas festas, elas apontavam para a pessoa do Senhor Jesus, apontavam para Cristo, a sua morte, a sua ressurreição e a redenção que ele conquistou para nós com seu sangue. Uma vez que o Senhor Jesus chegou, ele já veio, ele morreu e ressuscitou, não faz mais sentido para o cristão celebrar a Páscoa, né? Ou comer a Páscoa ou fazer uma festa de Páscoa assim com um cunho religioso, né, de que aquilo é da parte de Deus e que está na Bíblia. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas isso aí que a Páscoa é um dia santo, né, que foi na sexta-feira da Páscoa que o nosso Salvador ele foi crucificado e morreu, foi sepultado. ah, Nada disso tem fundamento bíblico. Nada disso tem fundamento bíblico, porque, na verdade, o único dia santo do cristão é o domingo, que é o dia da ressurreição de Cristo. É o único dia que a gente realmente separa para o Senhor nosso Deus. É o único dia sobre o qual Deus fez reivindicações, não é? Ele chama de os meus sábados, e eu estou falando aqui no pós-ressurreição, né? Portanto, o sábado é domingo. Então é o único dia da semana, é a única data durante o ano, é todo domingo, é dia do Senhor Jesus. Então, isso de que a Páscoa é dia santo é mito, é prática supersticiosa, eu ia dizer,
é pragmatismo, né? Pragmatismo místico, mas não tem qualquer valor diante do nosso Deus. Aqui o pastor Júlio, ele tem uma pergunta. A Páscoa como ato de redenção, aliança e salvação pelo sangue, esse dia vos será por memorial. O cristão tem a obrigação de festejar ou só a Santa Ceia fazer isso em memória de mim? Só a Santa Ceia, pastor Júlio, querido amigo, sempre aqui presente, né? É uma alegria tê-lo aqui participando conosco. É somente a Páscoa, porque, é somente a ceia, né? Porque a Páscoa ela já se realizou, ela já se cumpriu. O cristão não celebra, mas existe um sentido em que ele usa a ocasião. Vou falar disso quando falar das verdades, né, das verdades a respeito da Páscoa. Mas não há celebração. O cristão não celebra. Ele não celebra a Páscoa como o judeu celebrava. Né? O judeu celebrava a Páscoa como sendo uma das festas de Israel, cheias de significado, o Cordeiro Pascual. Lembra a história? Então, nós não fazemos isso. O que nós fazemos é celebrar a ceia por ordem de Cristo. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, né, tomou o pão, deu aos discípulos, isto é o meu corpo, tomou o cálice, deu aos discípulos, isso é o meu sangue, derramado por muitos para a remissão do pecado, fazer isso em memória de mim. Então, o que a gente celebra é a ceia do Senhor e não a Páscoa. Mas não vá-se embora ainda, né? Não saia da você que está aí do Insta, né? Não vá embora ainda depois de me ouvir dizer isso, porque eu vou explicar o que é que eu quero dizer com isso, tá? E o que é que a Páscoa representa hoje para o cristão, ou o que deveria representar. Então, vamos lá, fazendo a recapitulação aqui, 6 mitos sobre a Páscoa: coelho, ovo, quaresma, não comer carne, Páscoa é dia santo e, por último, é um mito que Jesus instituiu uma celebração anual da Páscoa. Ele não mandou repetir a Páscoa, mas instituiu a ceia do Senhor. Esse mito está mais ligado ao que eu já falei anteriormente, né? De que a Páscoa seria um dia santo obrigatório. Jesus não estabeleceu uma celebração anual da Páscoa. Né? O fato dele, numa Páscoa, cear com seus discípulos, não quer dizer que ele está dizendo vocês vão uma vez por ano matar o cordeiro e comer com ervas amargas, pão ázimo, um pouco de vinho e mais algumas outras coisas, né, coisitas aí que acompanham. O Senhor Jesus nunca mandou fazer isso, né? Nunca mandou fazer isso. E agora, então, é que nós vamos entrar na segunda parte, né, dessa live, que são 6 verdades a respeito da Páscoa. A água é bom demais, viu? Não tem nada melhor para a garganta do que essa água geladinha, coisa boa, graças a Deus. Vamos lá, gente. Você que está assistindo aqui pelo Instagram, só dizer para você o que é a comunidade Vivendo as Escrituras. Não é uma alternativa para a igreja, mas é um suporte para a igreja. São cursos bíblicos online que tem como objetivo dar a você ferramenta para que você se engaje na sua igreja e sirva a sua igreja de todo o coração, para que você cresça numa comunidade onde você pode fazer perguntas, estudar no seu ritmo e assim por diante, tá bom? Então vamos lá, se você tem interesse em conhecer, coloque aí nos comentários comunidade, e vamos lá. 6 verdades sobre a Páscoa, 6 verdades sobre a Páscoa. Primeira verdade, ela foi instituída por Deus no livro de Êxodo, ou por ocasião do Êxodo, como memorial da libertação de Israel do Egito, marcando o momento em que o Senhor poupou seu povo mediante o sangue do Cordeiro. A primeira verdade é que a Páscoa foi instituída por Deus há muito tempo atrás, quando do nascimento da nação de Israel, quando, através de Moisés, Deus, fazendo sinais, prodígios e maravilhas, mandou 10 pragas, abriu o Mar Vermelho e tirou seu povo do Egito. A última praga era sobre os primogênitos. O anjo da morte haveria de passar por todas as casas do Egito, onde os judeus estavam escravos há 430 anos, e mataria o filho mais velho que estivesse presente na casa. Para que o anjo da morte não entrasse na casa dos judeus, Deus mandou que Moisés orientasse o povo a que naquela noite matasse o cordeiro da Páscoa. A palavra Páscoa significa passagem. Eu vou explicar por quê.
matasse o cordeiro da Páscoa, pegasse o sangue, colocasse nos umbrais da porta, entrasse com sua família na casa, fechasse a porta, assasse o cordeiro e junto com ervas amargas e pão ázimo comesse, preparado para sair, porque naquela noite o anjo ia passar por todas as casas. E onde ele encontrasse o sangue, ele passaria daquela casa. Daí o nome da festa ser Páscoa, porque ela é uma recordação dessa passagem do ano, do anjo, sem entrar na casa dos israelitas para matar o primogênito, não é? Então Deus, depois que o anjo passou, matou os primogênitos dos egípcios, poupou os primogênitos dos israelitas, porque eles tinham a marca do sangue. Então, Deus disse a Moisés: todo ano, nessa data aqui, você vai celebrar esse acontecimento, a passagem, aquele dia em que eu passei, o anjo da morte que eu mandei, passou sobre a casa dos israelitas e não entrou, porque havia a marca do sangue. Então, essa é a origem da Páscoa, é isso que o nome Páscoa significa. Então, o judeu, todo ano, na mesma data, e aproximadamente, ele celebra a festa da Páscoa, né, que significa passagem, que significa passagem. E, portanto, essa é a primeira verdade. A Páscoa não é alguma coisa cultural, não é, mas ela foi instituída por Deus no Antigo Testamento. A segunda verdade, né, que eu queria trazer aqui a respeito da Páscoa é que ela apontava profeticamente para Cristo, revelando de forma antecipada a necessidade de um sacrifício substitutivo para a redenção do povo de Deus. Essa é a segunda verdade, né? A Páscoa, ela tinha, deixa eu ver aqui direito para não errar, sim, ela apontava profeticamente para Cristo. Ali na Páscoa, o que aconteceu quando Deus instituiu a Páscoa? O cordeiro que foi morto substituiu o primogênito, porque se não tivesse sido morto e o sangue dele derramado, o primogênito daquela casa ia morrer. Então, o cordeiro, desde o começo, era o substituto do primogênito, né? É uma figura belíssima de Cristo, que é o nosso cordeiro pascual, que foi sacrificado e cujo sangue Deus passou na minha vida para que o anjo da morte, destruidor, não me lance no inferno e na condenação que eu mereço. Mas eu só não vou para o inferno porque o sangue de Jesus está sobre mim. O anjo da morte, no dia do juízo, ele não vai me levar para a condenação, porque o sangue do Cordeiro, vou dizer agora como meus irmãos pentecostais, tem poder. O sangue do Cordeiro tem poder e me livra da condenação eterna. É isso que a Páscoa apresentava, era isso que ela simbolizava, é para isso que ela apontava, é para isso que ela apontava. Então, essa é uma razão pela qual nós não mais celebramos a Páscoa, porque ela já aconteceu, mas aquilo, o fato consumado, que é a ressurreição do Senhor Jesus. E aí vem a ceia do Senhor. Uma terceira verdade aqui, meu tempo aqui com vocês está se terminando, daqui a pouco estou terminando aqui no Instagram, né? Vou terminar aqui o resto da minha exposição para os membros da comunidade Vivendo as Escrituras. A terceira verdade é que Jesus celebrou a Páscoa com seus discípulos e deu a Páscoa ao seu cumprimento definitivo, ao aplicar seus elementos, os elementos da Páscoa, à sua própria morte, mostrando que ele era o verdadeiro Cordeiro de Deus, o verdadeiro Cordeiro de Deus. Muito bem, eu creio que aqui eu perdi conexão com. Deixa eu ver aqui, voltou aqui. Não, perdão, entrou aqui uma chamada, né? Eu peço desculpas, porque toda vez eu me esqueço, eu tenho que desligar aqui para não receber chamada toda vez que eu estou dando aula, não é? Tá bom, o Guilherme está lembrando aqui que o meu papel está esfregando no microfone do notebook. Desculpa, gente. Eu sou das antigas ainda, estou usando papel aqui, né? O esboço de papel. Mas vou melhorar, né?
evoluir para um iPad ou alguma coisa assim, para que não tenha que passar esse tipo de coisa aqui. Né? O Guilherme Reis ter que, na sua competência e o zelo dele para que a transmissão seja boa, puxar minha orelha como eu mereço mesmo ser puxado. Bom, Jesus, essa é a terceira verdade. Jesus celebrou a Páscoa e deu a ela um cumprimento definitivo. Na noite em que ele foi traído, ele pegou o pão asmo, e ele que era usado na Páscoa, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo. Não é que era no sentido de que o pão tinha se transformado no corpo de Cristo, mas que o pão era um símbolo, era uma figura da morte de Cristo na cruz. Semelhantemente, ele tomou o cálice depois de ter ceado, o cálice de vinho, que não era suco de uva, não é? O cálice de vinho, deu aos discípulos e disse: Bebei dele todos, porque esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Lá no Êxodo, lá quando a Páscoa foi instituída, é como se Deus tivesse feito uma aliança, na verdade fez uma aliança, né? Hoje faço uma aliança com os filhos de Israel. E o símbolo daquela aliança foi o sangue do cordeiro. Né? Depois vai ser, antes já tinha sido a circuncisão e assim por diante. E agora, isso explica porque que Jesus tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança. Nova aliança. A nova aliança que Deus tem conosco mediante o Senhor Jesus. É para isso que a Páscoa apontava. A quarta verdade a respeito da Páscoa é que ela foi substituída pela ceia do Senhor, que passou a ser o sinal da nova aliança e o memorial contínuo da morte de Cristo. Então, nós não celebramos a Páscoa uma vez por ano. O que nós fazemos nós celebramos dominicalmente, uma vez por mês, algumas igrejas todo domingo, a morte e a ressurreição de Cristo na celebração da ceia do Senhor. Agora, pastor, eu tinha dito que ia falar sobre isso, então eu tenho que falar sobre isso. A Páscoa não significa mais nada, a festa da Páscoa, aquela ocasião, a Sexta-feira Santa, não quer dizer mais nada para a gente? Eu acho que a gente pode aproveitar bem a Páscoa, né? A data em que todo mundo está pensando nisso, né? Apesar de que a maioria está pensando em coelho, ovo de chocolate, perdão, comer, fazer um peru, enfim, tudo mais. A peru é Natal, né? Peru é Natal. Então, é isso aí. Então, isso faz parte da cultura, está no calendário, é inclusive feriado. Então, nós não somos. O cristão, ele não é assim. Ele está no mundo, mas não é no mundo, não é do mundo. Mas isso não quer dizer que ele não seja um cidadão brasileiro, não seja um cidadão americano e que ele participe das coisas da cultura. Então, não vejo nenhum mal agora, durante a semana da Páscoa, que o cristão, na sexta-feira, ele faça um jantar, não é, para a sua família, chame os amigos, pode ser um carne de cordeiro, o que quer que seja, e ali eles deem graças pela morte de Cristo, pela ressurreição do Senhor Jesus, podem cantar um hino, alguma coisa desse tipo. Isso faz parte da cultura, faz parte da cultura. Isso não é obrigatório, isso não é alguma coisa que eu faça em obediência a algum mandamento, porque essa festa já passou. Mas se você quiser usar a ocasião, aproveita para evangelizar seu vizinho que você convidou, aproveita para evangelizar seus familiares, não é, que você também convidou para aquela festa. Use, redima a data, redima. Ou seja, salve essa data do seu uso comum para esse uso especial. E diga, não é? Olha, gente, é claro, né? Isso aqui nós estamos fazendo, só lembrando que foi numa sexta-feira, foi durante aquela semana que o Senhor Jesus foi morto pelos nossos pecados, mas na verdade nós celebramos a ceia para significar isso aí, mas aproveitando a data, então nós podemos celebrar isso aí. Adequar-se à cultura em determinadas situações não é pecaminoso se o que a gente vai fazer não fere a palavra de Deus, não vai contra a palavra de Deus, não vai contra a palavra de Deus. Tá certo? E vamos agora aqui terminando aqui, a quinta verdade, né?
mas essa quinta verdade já vai ser para o pessoal da comunidade. Falta ainda duas verdades, né? Eu me demorei demais, né? Porque eu acho que o assunto é interessante, mas agora as duas verdades finais eu vou falar para os membros da comunidade Vivendo as Escrituras. Você que seguiu até aqui no Instagram, muito obrigado pela participação. Escreva aí nos comentários, comunidade, conheça a minha comunidade, venha estudar a Bíblia conosco. Você vai ser muito bem-vindo, tenho certeza que vai valer a pena, ok? Grande abraço, até daqui a 15 dias, quando nós teremos mais uma live do Vivendo as Escrituras, só que exclusiva para o pessoal da nossa comunidade, ok? Boa noite, Deus abençoe.